Santa Ana, Califórnia, 9 de fevereiro de 1978. O engenheiro aerodinâmico e inventor George Van Tassel estava em seu quarto de hotel, se preparando para revelar suas últimas descobertas científicas em uma entrevista para a TV, quando de repente e inesperadamente morreu. Os amigos e familiares ficaram chocados com a notícia de que ele sofreu um ataque cardíaco fatal. Porque Van Tassel, aos 67 anos de idade, tinha saúde perfeita e não mostrava nenhum sinal alarmante. Sua irmã, Peg Maniel, começou a suspeitar ao descobrir que o corpo havia sido cremado antes mesmo de ela ficar sabendo. E talvez o fato mais curioso seja que sua esposa Doris declarou que durante o funeral do marido, seu lar foi revirado e os documentos de George foram levados. Assim que ele faleceu, vans e caminhões misteriosos apareceram. E todos os equipamentos, planos, desenhos e muitas anotações dele foram levados para esses caminhões, que eram supostamente do governo. E essas coisas nunca mais foram vistas. Se o governo achou que todas essas coisas eram muito importantes a ponto de ir até lá depois que ele morreu e levar tudo, então, pelo menos algumas pessoas dentro do governo acreditavam que havia alguma coisa que valia a pena estudar, que valia a pena ver. Mas no que George Van Tassel trabalhava para atrair tamanho interesse do governo dos Estados Unidos e até fazer seus familiares pensarem que ele pode ter sido assassinado? Embora Van Tassel tivesse trabalhado em vários projetos intrigantes, inclusive um dispositivo de antigravidade, sua obra-prima era uma máquina que ele havia construído no deserto de Mojave, intitulada Integratron. Era uma máquina projetada para prolongar a vida e talvez até conceder a imortalidade. George Van Tassel sempre citava 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser destruído é a morte. George acreditava que nossa vida é curta demais. E para obter sabedoria, nós deveríamos viver mais. E isso fazia parte de sua motivação para criar essa máquina, para fornecer sabedoria. Porque justamente quando estamos ficando mais sábios, morremos. Se você pudesse caminhar por essa máquina no sentido anti-horário, sair do outro lado e ficar 30% mais jovem, o que mais faria na vida? É no meio do nada, num lugar incrivelmente plano. E lá vemos o prédio branco e redondo, com meia cúpula na parte de cima, e ele tem 16 lados. O Integratron foi pensado de uma maneira que ele é idealmente projetado para captar energia. E George Van Tassel pensava no Integratron como um carregador de bateria, um modo de prolongar a vida. A ideia básica por trás do Integratron era de apresentar uma máquina que, através da harmonia, você pudesse rejuvenescer as suas células. Porque se pudéssemos descobrir um modo de evitar a deterioração e envelhecimento das nossas células, então, para todos os efeitos, podemos viver para sempre. Antes de morrer, George Van Tassel havia acabado de anunciar que o aparelho no qual esteve trabalhando por 24 anos estava 96% completo e estaria funcionando plenamente em poucas semanas. Quando sua casa foi revirada durante o funeral, a parte central do Integratron e outros componentes críticos também desapareceram, não deixando dúvida alguma sobre o interesse dos intrusos. Os papéis e os equipamentos nunca mais foram vistos de novo. Será que esta estrutura incomum, localizada no meio do deserto de Mojave, contém de fato a chave para a imortalidade? Embora pareça absurdo, muitos que estudaram a incrível história de George Van Tassel estão convencidos de que ele poderia ter tido sucesso na busca pela vida eterna que dura há milhares de anos. Nós mordemos a maçã no Jardim do Éden e ganhamos conhecimento. O preço do conhecimento foi que ficamos conscientes da nossa mortalidade. E desde então, estamos procurando a fonte da juventude, o modo de prolongar a nossa vida, ou talvez até viver para sempre. Em 2018,
Os arqueólogos, escavando a tumba de uma família nobre da dinastia Han em Luoyang, China, desenterraram algumas das provas mais antigas já encontradas dos esforços humanos para enganar a morte. Uai, seu app de vídeos curtos.